Marcelo, primeiramente, muito obrigado, né, pela disponibilidade, né, pela participação aqui no Informativo. Para a gente iniciar nossa entrevista, primeira pergunta, como que é realizado esse procedimento, né, e para quem é recomendado? Bom, a vasectomia, eu explico isso para os pacientes no consultório. É diferente de outras situações em que uma pessoa tem um problema e que o médico vai indicar uma solução. A vasectomia é uma situação pessoal, né? É uma decisão própria da pessoa fazer. Não é uma intervenção médica, eu falo para alguém, olha, você deveria fazer vasectomia. Então, parte da pessoa, ou do homem, no caso da vasectomia do homem, no caso da mulher, a laqueadura, né? A pessoa que decide não ter mais filhos, né? Isso é uma coisa que está mais comum por conta de questões de controle de natalidade mesmo, de custos, de manter um filho, de opção de vida, de não ter a preocupação da criação de um filho. Então, é uma decisão pessoal. É para qualquer pessoa que se sinta na ideia de não ter mais filhos, de cessar sua prole, né? E aí é muito pessoal. Então, não é uma questão médica, é uma questão de escolha de vida. E quais são os critérios, né, para estar fazendo esse procedimento? Na atual norma, né, houve uma mudança em 2022. A pessoa tem que ter 21 anos de idade, acima de 21 anos de idade, ou 2 filhos. Tanto serve para o homem como para a mulher. Anteriormente, era necessário que o cônjuge assinasse, né, a autorização também. E em várias situações, a gente tinha a seguinte situação: a pessoa já está divorciada, por exemplo. Ela precisava pedir assinatura da ex-mulher, por exemplo, para fazer a vasectomia. Isso não é mais necessário. Então, só o próprio paciente assina o termo, né? Tem um período aí de 60 dias, que é o recomendado, que é a situação assim: a pessoa demonstra o interesse em fazer a vasectomia, a gente aguarda 60 dias para poder fazer o procedimento. Marcelo, e na prática, como que esse procedimento funciona? O que é realizado ali na cirurgia? A vasectomia, na maioria das situações, é uma cirurgia ambulatorial, né? E na maioria das vezes também depende do profissional que está realizando, com anestesia local. Então é um procedimento que dura em torno de 30 minutos, é feito 1 ou 2 incisões muito pequenas na bolsa escrotal, e dentro da bolsa a gente pesca um canalico que chama ducto deferente. Esse ducto é a via por onde o espermatozoide sai do testículo, ele sobe para ir até para a região prostática, para a vesícula seminal e sai junto com o esperma. Então, na verdade, a vasectomia, eu falo que é como se a gente tirasse um pedaço da estrada. A pessoa continua produzindo normalmente, o testículo funciona produzindo o espermatozoide, seus hormônios, mas o caminho que aquele espermatozoide percorreria, a gente faz um corte ali e amarra. Algumas pessoas queimam também, depende do cirurgião, né? Então você tira um pedacinho desse ducto e o espermatozoide produzido não tem como chegar na sua via final, né? Com variâncias técnicas discretas, né? Igual o número de incisões, 1 ou 2, isso pode variar conforme o cirurgião, mas no geral é um procedimento ambulatorial, muito tranquilo, com duração em torno de 30 minutos. Que a pessoa não fica internada, ela já faz e vai embora para casa imediatamente. Excelente. E quando a gente fala de riscos, quais são os riscos envolvidos, né, nesse procedimento? O risco é praticamente nulo. Tem o risco basal de qualquer cirurgia. Você pode ter sangramento, você pode ter infecção da ferida. Basicamente vai ficar nisso, tá? E mesmo assim não são coisas com uma estatística muito relevante, não, tá? Porque complicações mais sérias assim teriam que ser aí já em questões de erro médico, né? Que não é uma coisa usual da gente ver, não. Existe também uma situação, eu não sei se estaria aí no roteiro das perguntas, que é a reversão espontânea da vasectomia, que isso é em torno de 1 a cada 2.000 casos. Esse é o risco da falha. Então, assim, você faz a vasectomia, você tem uma comprovação de que ela deu certo, a gente pede exame para isso, e espontaneamente o corpo dá um jeito de voltar atrás, tá? Então, isso é bem difícil de acontecer. É mais fácil a laqueadura dar errado, é mais fácil o DIU dar errado, o anticoncepcional oral, a camisinha estourar, do que uma vasectomia fazer uma reversão espontânea. Mas existe. Então é bom citar que em raros casos, às vezes acontece. Perfeito. E quando a gente fala de recuperação, como que funciona? Como a cirurgia ela não tem muita agressão, né, ao corpo, a recuperação, no geral, é bem tranquila. Eu recomendo dos meus pacientes 10 dias sem relação sexual. O trabalho depende do que a pessoa faz. Basicamente, qualquer coisa que tenha contato com a região genital, que ele possa ter um atrito, um trauma, eu oriento que evite por alguns dias. Andar de bicicleta, por exemplo, que fica 1 a 2 semanas. Né? Mas quem faz um trabalho mais a nível de escritório, computador, né? Você, por exemplo, você que é um repórter, você poderia trabalhar no mesmo dia.
Tá? Às vezes vai ter um desconforto local, né? Uma ardência local, mas não tem essa limitação, não. Tomar cuidado para não tomar pancada na região genital. E ela já é eficaz a partir do pós-procedimento ou não? Demora um pouquinho? Como que funciona? Essa pergunta é muito boa, porque ela tem que ser citada com veemência para os pacientes. A vasectomia, no dia que a gente cortou um pedacinho da estrada. Do lado de lá da estrada existem milhões e milhões de espermatozoides. Então, por exemplo, a primeira relação pós-vasectomia, o esperma do paciente está completamente normal. Tá? Então, como é que é feito na prática? 2 a 3 meses depois do procedimento, a gente colhe o espermograma e nesse exame eu já espero que venha zerada a contagem. Então, assim, para que esse tempo? É o tempo de eu esvaziar aquele estoque que ali estava. E nesse período de 2 meses, a pessoa tem que ter pelo menos aí umas 20 ejaculações, né, justamente para esvaziar aqueles espermatozoides que já estavam do lado de lá, de onde foi feita a incisão no ducto. Né? Então, não pode ter relação sem proteção enquanto você não fizer esse exame de espermograma que confirme que zerou. Senão tem risco de engravidar. Isso acontece casualmente. A pessoa não segue essa recomendação, tem uma relação sem proteção e engravida. Ah, mas eu já tinha feito vasectomia. Não, mas ainda não estava zerado. Tá? Então, agora, depois do período de 2 a 3 meses, o exame confirmando que deu certo o procedimento, aí não precisa mais de métodos de proteção. Excelente, Marcelo. E quando a gente fala de reversão, é possível? A reversão é possível, né? Existem dois termos interessantes. Existe a recanalização. O que é isso? A reversão é você pegar aquele ducto e emendar ele novamente. Então, tem alguns pacientes que recanalizam, volta a passar espermatozoide. Não quer dizer necessariamente que isso vai virar gravidez. Então, a taxa de recanalização é uma, a taxa de reversão, de gestação, ela é menor. Depende também da mulher que esse homem está selecionando. Então, existe reversão, aí já não é um procedimento tão simples, porque emendar aquele ducto que é muito fininho, né, é necessário o auxílio do microscópio para fazer isso. Já não é um procedimento de 30 minutos, é procedimento de 1 hora e meia, 2. Né, e dependendo do tempo que a pessoa fez a vasectomia, a taxa de sucesso vai caindo. Então, depois de 10 anos de vasectomia, a gente já tem níveis de sucesso com a reversão muito baixos. Né? O que é importante? Eu vejo isso com frequência também, a pessoa banalizar a vasectomia porque existe a reversão. Então, já que eu consigo reverter, eu faço vasectomia. Qualquer coisa eu desfaço. E eu falo, não é bem assim. Né? Se você opta por fazer vasectomia, tem que ser uma decisão já bem madura, né? Bem pensada e contando que aquilo que você não vai ser mais pai. Né? Tem essa possibilidade? Tem, mas não pode ser banalizada, não. Marcelo, e quando a gente fala de procura, né? Tanto pelo procedimento quanto pela reversão, qual a análise que você faz? A vasectomia, ela sempre teve uma procura, nos últimos 10 anos que eu faço com frequência o procedimento, sempre teve uma procura boa. Tá? Eu vejo que é uma tendência da sociedade atual. Né? A gente veio de uma fase que já houve o tempo que era normal ter 7, 8 filhos, isso foi reduzindo. Né? Eu sou de uma família de 3 irmãos, né, que era meio que a regra na ocasião. A minha agora os pais têm tido em média 2 filhos, 1, e já tem aquelas pessoas que não querem ter filho nenhum. Então a vasectomia, a tendência, né, que eu tenho visto é de aumento, na verdade, de procura. Né, porque as gerações mais novas, eles não estão de fato pensando em ter muitos filhos e alguns pensam em nem ter filhos. Então a gente está vendo uma tendência a aumento. Tá? Aproveitando que você mencionou a questão das pessoas, né, que não querem ter filhos, se a pessoa chega e te pergunta, a vasectomia é o melhor caminho para isso? O que você responde? Eu oriento que a pessoa pense muito sobre isso. Porque esses 2 meses que eu expliquei lá, que a gente pede na lei, né, é justamente para você não fazer um procedimento por impulso. Um exemplo, né, um pai que passou muita raiva lá naquela semana, não quero mais filho. E aí ele vai lá e faz a vasectomia no outro dia. Então você tem 2 meses para pensar bem. Não ter filhos, eu levo essa situação um pouco mais a sério, é uma questão pessoal. Assim, eu vejo que às vezes a pessoa simplifica, e naquele momento, um jovem lá de 22 anos de idade, ele fala, não quero ser pai, mas será que aos 30 ele não ia querer? E aí você me perguntou da reversão da vasectomia, não é tão simples. Às vezes 10 anos depois ele não vai conseguir. Né? Então tem que ser muito bem pensado, não é proibido de fazer, né? Mas tem que ser visto com ressalvas, porque todo mundo está sujeito a mudar de opinião. Até quem quer fazer a reversão de vasectomia.
A maioria das situações, né, a gente fez a vasectomia, um homem tem lá 3, 4 filhos, por exemplo, e às vezes ele se divorciou, tem um novo relacionamento e aí despertou nele um desejo de ser pai novamente ou por uma demanda da nova parceira, né? E ele opta por seguir esse caminho. Então, essa tendência dos jovens de não ter filhos, ela é uma crescente, né? É uma tendência que eu não sei se isso vai se reverter daqui a um tempo, mas hoje não é tão raro a gente ver essa situação, não. Para o homem e para a mulher também. Tem mulher que não quer ter filho. Marcelo, você mencionou a questão dos jovens. Pensando nisso, né, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Qual recado você deixa para quem está nos acompanhando, especialmente os jovens? Pensando na vasectomia? Olha, a gente, quando é jovem, a gente tende a achar que sabe de tudo. Eu penso assim, escute os mais velhos. Tem coisa que você não precisa sofrer, que o outro já sofreu. Em relação à dinâmica de vida, às vezes pega opinião com quem é mais velho, né? É difícil alguém optar sobre paternidade se ele não foi pai. Então eu estou falando dessa situação de quem não quer ter filho, né? Você acha que não quer, é uma situação que você vê geralmente pela dinâmica do olhar do outro, né? Como é que eu vou analisar a paternidade se eu nunca fui? Então eu tô olhando nos olhos dos relacionamentos dos meus pais, dos meus avós, da família dos meus amigos, para tomar uma decisão. Então, quem pensa em seguir para vasectomia ou para laqueadura, que é jovem, pense bem, porque tem muito tempo, a longevidade aumentou, nós vamos viver muito tempo ainda. No caso dos homens, ele tem a possibilidade de ser pai até com idades mais avançadas. Então é que reflita, não seja... não ache que aquela realidade do momento ela serve para a vida inteira. Porque é bem possível que você mude de opinião ao longo da sua vida por coisas que vão acontecer. Excelente, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu agradeço a oportunidade.